Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma videoaula, dando sequência aí no que a gente viu na semana passada. Semana passada a gente falou sobre a proclamação da República, né, o que levou à proclamação da República, está totalmente ligado ao fim da escravidão. Falamos também sobre a República Café com Leite, tá? E a gente comentou um pouquinho sobre a Revolução de 30, né, quando Getúlio Vargas toma o poder, tá certo? E aí, em algum momento do vídeo, eu falei sobre a locomotiva do Brasil, né? O apelido que a cidade de São Paulo recebeu, ou se auto-intitulou, né? Uma locomotiva do Brasil. No caso, locomotiva é aquilo que carrega algo que é só peso. Tá? Um trem é formado por uma locomotiva e vagões. Esses vagões todos não têm motor, eles não têm nenhum mecanismo para se mover. Tá? A única coisa que o vagão faz é carregar algo. Então, ao se auto-intitular como locomotiva do Brasil, o Brasil, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, se autodenomina aquele que leva o Brasil nas costas, né? Que carrega o país, tá certo? E aí é o que a gente vai discutir um pouquinho nessa aula de hoje, tá? Da onde saiu essa alcunha, esse apelido, um apelido que trouxe problemas para a cidade de São Paulo, tá? E até em certo ponto ainda traz, tá? Problemas de como é visto fora, os paulistas são vistos fora de São Paulo, né? A não ser quando são turistas, mas também pela própria postura do povo paulista, principalmente o povo paulista, né? Como vivemos na maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, a gente sempre faz questão de falar isso, né? O que é, no mínimo, deselegante, tá? Para não dizer metido, demonstrar soberba e tudo mais. Então, nós paulistano quem nasce na cidade, paulista quem é do estado de São Paulo, nós temos na nossa postura já incutido, não é algo, muitas vezes não é algo nem pensado, tá? Nós temos essa postura de se achar, tá? Em São Paulo tem tudo, a gente adora falar isso quando não está em São Paulo. Mas vamos lá. Da onde vem essa alcunha locomotiva do Brasil? Primeiro a gente precisa contextualizar as coisas, tá? O século XIX é o século em que a industrialização surge para valer e ela vai ganhar espaço na Europa, nos Estados Unidos e outros locais do globo, tá? A industrialização ela vai trazer consigo a necessidade de uma mudança de hábitos, uma mudança de costume, tá? O mundo sempre foi um local onde o trabalho é quase totalmente agrário. As pessoas trabalham no campo, tá? Um trabalho, uma rotina já programada, uma rotina calma até certo ponto, tá? Trabalhar no campo não exige pressa, não adianta você correr, porque a planta ela vai crescer no ritmo dela. A colheita vai acontecer quando ela tiver que acontecer, independente da sua vontade. Então, as pessoas elas estão habituadas a um ritmo de vida. A industrialização ela trouxe a necessidade de mudar esse ritmo de vida. Porque as pessoas agora, para trabalhar a indústria ela tem uma outra visão. A indústria ela quer produção, ela quer agilidade, quanto mais melhor, quanto menos tempo gasto melhor, quanto mais as pessoas trabalharem, mais agitada, mais com pressa, que é a nossa realidade hoje, um mundo onde todo mundo está correndo, tá? Você pega os grandes centros industriais do mundo, as pessoas vivem numa correria danada, não? Isso foi colocado, as pessoas não eram assim, as pessoas foram adestradas a se tornarem assim, tá certo? Esse adestramento ele vai ter início ali no século XIX, tá? Causado pela industrialização. E esse adestramento, esse novo modo de viver, esse novo ritmo de vida,
ele vai ser colocado de diversas maneiras, psicologicamente, pressão e tudo mais, mas também organicamente. Então, durante o período do século XIX, ali, da industrialização, os industriais, os grandes capitalistas, eles vão se utilizar de produtos que fizessem com que o funcionário ficasse mais agitado, que o funcionário ficasse mais aceso e mais ligadão, tá certo? E aí você vai ter diversos produtos que foram utilizados, tá? Alguns deles, no caso a cocaína, depois veio se comprovar que é uma droga, que é prejudicial e tudo mais. Outros a gente continua utilizando até hoje, que é o café. O café que era pouco consumido antes da Revolução Industrial e que após a Revolução Industrial teve um salto de produção gigantesco. Tá? A procura pelo café ampliou muito. Tá? As pessoas compravam café, as empresas compravam as pessoas para tomar e ficar mais agitadas. A empresa dava o café para o funcionário tomar, para ele trabalhar mais agitado, não ter sono e tudo mais. Nada é à toa, sempre tem uma motivação por trás, e normalmente essa motivação, quando você vai desenrolar esse carretel, lá no final é dinheiro. Tá? Dinheiro ou poder. Tá? Às vezes o poder é por causa do dinheiro, e o dinheiro é por causa do poder. É um casal que não se separa, não tem divórcio. E aí o que vai acontecer? Os maiores produtores de café, o café é um produto que ele não é em qualquer terreno que ele pega, não é em qualquer terra que a plantação de café funciona. Tá? Tal como a cana, aqui no Brasil ela teve muito sucesso no Nordeste, o café ele se encaixou muito bem aqui no solo e no clima, no conjunto aqui da região do estado de São Paulo. Tá? E aí São Paulo passa, já desde o início do século XIX, a ser um dos maiores produtores, a encabeçar a lista de produtores mundiais e exportadores de café. Tá? Então o estado produz toneladas e toneladas e toneladas de café que são enviadas ao Porto de Santos, e do Porto de Santos ele abastece todos os centros industriais do planeta, certo? Obviamente essa produção de café ela vai trazer muito lucro, tá? Muito dinheiro para São Paulo. Então São Paulo no século XIX vai ocupar a vaga que já havia sido do Nordeste lá nos séculos 16, 17, como foi em 18, Minas Gerais com o ouro. Aí São Paulo, a partir do século XIX, vai assumir essa posição de o queridinho do Brasil. Tá? O queridinho de quem? Do governo. O queridinho das pessoas, das elites, tá? De quem tem dinheiro para investir. Tá? Então, da mesma maneira que quando a cana era o produto que dava dinheiro, o governo e as elites só se preocuparam com o Nordeste, mesmo foi acontecer depois com o ouro em Minas Gerais, e passou a acontecer em São Paulo com o café. Então São Paulo passa a ser a menininha dos olhos do governo brasileiro. Isso ainda no Império. Então todos os investimentos, toda a estrutura, tudo que o governo vai colocar no Brasil, que vai trazer de fora de infraestrutura, de melhoria, sempre vai ser colocado no estado de São Paulo. O estado de São Paulo vai ser o foco de todo o investimento do Brasil. Foco esse que vai se reverter com o dinheiro trazido com a produção de café. E aí São Paulo vai realmente assumir o posto de um grande poder econômico do Brasil, como é até hoje. Tá? O estado de São Paulo é responsável. O estado de São Paulo tem quase 1/4 da população do Brasil. Mas por quê? Porque as pessoas vieram para o estado de São Paulo porque aqui tinha um trabalho. O estado de São Paulo é o responsável por uma parcela enorme do PIB do Brasil inteiro. O estado de São Paulo tem um PIB maior do que muitos países. Então a grandeza econômica do estado de São Paulo é inegável. Só que ela vem de um favorecimento que o Estado recebe por causa do café. Então esse favorecimento ele vai começar lá com o café, depois ele vai ter a sequência dele com a industrialização, e agora com o comércio, e agora que a cidade se tornou uma metrópole, passa a ser quase que
necessário manter esse investimento para que a cidade suporte a quantidade, o estado suporte a quantidade de habitantes. Então, a locomotiva do Brasil, São Paulo, a locomotiva do Brasil, é uma alcunha que não é irreal, é verdadeira. São Paulo era realmente, levava o Brasil nas costas. Vamos colocar assim, é horrível falar, mas é. Mas por quê? Porque só havia investimento em São Paulo, porque tudo era feito em São Paulo, porque todo o favorecimento era para o estado de São Paulo. Então São Paulo era a locomotiva do Brasil porque o governo assim o quis. Tá? Essa alcunha, esse apelido da cidade, do estado, acabou criando um clima ruim, principalmente quando a gente vai falar disso nos próximos vídeos. Em 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder na Revolução de 30, ele assume o poder do Brasil, constitui o presidente eleito, assume o poder, apoiado pelo exército, e vai com poderes ditatoriais controlar o país. Uma das primeiras ações que ele faz, ele destitui também o governador do estado de São Paulo, e coloca uma pessoa de confiança dele, uma pessoa que não é nem daqui, que não tem nenhuma relação com São Paulo, para comandar a cidade de São Paulo, comandar o estado de São Paulo. Qual que é a intenção dele? Desmobilizar esse controle paulista, fazer com que São Paulo perca esse poderio, esse poderio político, econômico que tinha, né? Não econômico nem tanto, mas o controle político. Então a ideia dele é desmobilizar esse controle. Então ele vai colocar um governador, vai colocar políticos da confiança dele, que nem paulistas são, que não são do conhecimento da população paulista, para controlar a cidade de São Paulo, com o interesse de desmantelar esse controle político da cidade, certo? Então não chega a ser um revanchismo de vamos mostrar para essa locomotiva como é que funciona. Não é bem isso, tá? Mas é fazer com que esse poder econômico e político fosse melhor dividido no país, tirar o controle da cidade de São Paulo. O próprio Getúlio não vai conseguir fazer isso, porque o poderio do café era tão necessário para a sobrevivência do Brasil que ele vai acabar se rendendo, e ele mesmo vai tomar atitudes de favorecimento aos produtores de café que ele antigamente criticava, tá certo? Só para vocês terem uma ideia de como isso é pesado, em 1930, até 1930, você tem lá na Primeira República os presidentes paulistas, e aí Getúlio Vargas tira o controle desse presidente, assume tudo, e você vai criar um clima horroroso de São Paulo com o resto do Brasil, que vai culminar numa guerra civil dentro do Brasil, que a gente vai falar nos próximos textos, entre São Paulo e o restante do Brasil, tá? E para você ter uma ideia de como isso foi profundo, até hoje, São Paulo é uma das únicas cidades do país inteiro, das grandes cidades é a única, que não tem nenhuma rua, nenhuma praça, nenhuma vielinha com o nome de Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas, ele é persona non grata em São Paulo, tá? Mesmo anos depois, quase 100 anos depois, 90 anos depois, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo principalmente, não conseguiu perdoar as ações de Getúlio Vargas, tá? A maneira como Getúlio Vargas conduziu o mandato dele aqui no Brasil, né? E como ele impôs isso na cidade de São Paulo, tá certo? Por outro lado, isso é surpreendente. Depois da Revolução de 30, o Brasil nunca mais teve um presidente da República Paulista. Nunca mais, tá? Isso só foi quebrado no mandato passado aí com o Michel Temer. Então, por quase 100 anos, nunca foi eleito um presidente paulista. Então, ficou aquele ranço dos dois lados, de São Paulo com Getúlio Vargas, que representava o governo federal,
e ao mesmo tempo do restante do Brasil com a política paulista. Tá? Esse ranço ele ainda ele ainda tem uma raiz forte ainda, tá? Que só o tempo é que vai fazer isso se perder. E tudo isso começa com o quê? Com a força do café, seguido depois pelo impulso da indústria. Beleza? Então, a locomotiva do Brasil não é nenhum exagero, mas a maneira como isso foi colocado, por que ela é uma locomotiva, totalmente desnecessário, né? A forma como a coisa foi conduzida é que é desnecessária. Beleza? Semana que vem a gente continua. Fui!